Nós estamos estudando hoje não tenha medo, tenha coragem. Para a gente falar sobre esse texto, está aqui a história de Pedro, no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Jesus designa que eles vão até a outra banda, entre no barco, porque ali o serviço tinha terminado. Então eles tinham que continuar a sua trajetória e ele enviou que os discípulos fossem. Os discípulos obedeceram, foram. Eu julguei hoje, fazendo um cálculo, que eram aproximadamente 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, o horário que Jesus enviou eles para entrar no barco. Eles entraram no barco e a Bíblia diz que a 4ª vigília da noite. Na 4ª vigília da noite, automaticamente dar-se um tempo de aproximadamente 12 horas de trabalho, 12 horas de atividade, 12 horas em que os... Prefeitura Municipal de Pedreiras. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então significa dizer que eles ficaram aproximadamente 12 horas na sua embarcação, remando, e não se sabe o certo quanto tempo eles ficaram em alto mar ou no mar, tomado por uma grande tempestade, por ventos fortes. As expressões bíblicas dizem que o barco deles iriam à ruína, iria perecer, que estava quase que se quebrando. Eles já tinham feito de tudo. E de repente Jesus vem andando sobre as águas. Jesus vem andando mesmo com aquele vento forte, mesmo com aquelas ondas altas. Jesus vem andando por sobre as ondas, mesmo eles eram 12 e não conseguiam resistir à força do vento dentro de um barco. Mas Jesus estava andando sobre aquela tempestade com ventos fortes. Isso foi tão assombroso que eles tiveram medo e gritaram: é fantasma, é fantasma. Isso fez com que Jesus se revelasse, falou para eles: não temas, sou eu sou Jesus. Pedro ainda duvidou, dizendo: é isso que o medo faz. Pedro ainda duvidou, dizendo: se és tu mesmo, faça com que eu vá andando sobre as águas. E Jesus disse: vem. E ele foi andando sobre as águas. Mas o vento e as ondas eram tão altas e tão fortes que ele começou a olhar para o vento, ele começou a olhar para a tempestade, começou a olhar para as ondas daquele mar, e a sua fé começou a denegrir e ele começou a afundar. Jesus estende as mãos, o sustenta através de um clamor que ele pede para ser salvo, e assim ambos entram no barco, seguem tempestade e aquieta o mar. Observe nesse texto que o medo está presente nesse texto. Eram discípulos que andavam com Jesus, conviviam com Jesus, tomavam café com Jesus, viveram as mais ricas experiências com Jesus, mas ainda dentro de uma situação eles tiveram medo. Eu quero falar primeiramente sobre o medo, depois eu quero falar sobre a coragem. E eu escrevi aqui assim: todos têm medo e todos também têm coragem. O que vem primeiro? O medo ou a coragem? O que vem primeiro? O que acontece primeiro com o ser humano? O ser humano tem primeiro medo ou o ser humano tem primeiro coragem? Eu estive pensando na tarde do dia de hoje, durante o dia, enquanto eu estudava sobre esse assunto, dentro de muitas pesquisas, e eu tive uma seguinte reflexão, que depende daquilo que você alimenta. Essas duas coisas estão dentro do homem. Todo ser humano tem as duas coisas. Alguns
está mais presente o medo, porque ele alimenta o medo, ele sustenta o medo, ele dá força para o medo dentro dele. Outros têm mais coragem, porque ele alimenta a coragem, ele sustenta a coragem, ele dá força para a coragem. Se alimentarmos mais o medo, se alimentamos mais o medo, está escrito aqui, é por acreditar mais nas suas mensagens imaginárias. O medo suplantará a coragem. Se você ficar alimentando mais o medo, e o que é o medo? Como é que a pessoa alimenta o medo? Porque ele acredita nas imagens imaginárias, e o medo sufoca a coragem. E vice-versa. Se você alimentar a coragem, então a coragem vai te levar a viver debaixo da realidade. Você será uma pessoa mais racional, e automaticamente a coragem vai suplantará o medo. A Bíblia diz assim, que o homem é a imagem de Deus e semelhança de Deus. Isso significa dizer que a característica de Deus está colocada, está implantada em doses suficientes para a nossa sobrevivência. Características de Deus, a natureza de Deus, o bem de Deus, as maravilhas de Deus está implantada em nós. E o nosso Deus é um ser de atitude. O nosso Deus é um ser de coragem. O nosso Deus é um ser invencível. E tudo que é bom vem de Deus, e o que é mal vem do adversário. Então, se eu estou mais inclinado ao medo, eu estou dando mais ouvido para as armadilhas e situações que o adversário arma na minha vida. Se eu estou alimentando a coragem, então eu estou vivendo debaixo da dependência de Deus. Isso é importante nós termos em mente. Tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. A alegria vem de Deus e é bom. A fé vem de Deus e é bom. O amor vem de Deus e é bom. As iniciativas vêm de Deus e é bom. Como a coragem também vem de Deus e ela é boa. Se você pensar nisso, você vai perceber que o que é mal, então, não vem de Deus. Eu coloquei aqui a seguinte coisa. Lá em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 4, você vai ver que o adversário tenta a mulher, tenta Adão, e o adversário faz o quê? Gera uma dúvida na mulher. O argumento do adversário, a mensagem que o adversário prega, ela gera dúvida, porque Deus fala para Adão e Eva: a árvore que está no meio do jardim vocês não comerás, porque se vocês comerem vocês vão morrer. Mas a serpente vai à mulher e diz: olha, Deus falou que se você comer do fruto você vai morrer. Não é assim, você não vai morrer, não é verdade que você vai morrer. Você vai viver. A diferença é que você vai ser igual a Deus. E esta mensagem gerou dúvidas. E essa mensagem gerou nela uma crença contrária. Duvidar de Deus. Ela desacreditou do que Deus estava dizendo. Deus não estava falando de uma morte física. Deus estava falando de uma morte espiritual. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Aí ela desobedece. Aí ela faz o que é errado. Isso é fantástico entender. Porque quando você vai no Gênesis capítulo 3, versículo 10, você descobre que o primeiro efeito do erro e do pecado de Adão e Eva foi o medo. Pastor Francisco, isso foi fantástico.
com folhagem. E Deus pergunta: onde estás, Adão? Ele diz assim: nós vimos que estava nu, tivemos medo e nos escondemos. Até aquele momento eles não tinham medo. Até aquele momento eles não sabiam o que era o medo. Foi através do pecado que o medo foi introduzido na humanidade. Por isso o tema de hoje: não tenhas medo, porque o medo não provém de Deus. A primeira coisa que aconteceu com o homem após a queda foi ter medo. Aquele ser que conversava com Deus todos os dias, aquele ser que a primeira coisa que eles tinham era a presença de Deus no ego, e quando eles falharam, a primeira coisa que eles tiveram foi medo. Então o medo não vem de Deus. Você pode escrever aí, estamos só introduzindo. O medo não vem de Deus. Os irmãos que estão presentes aqui, pode dizer: o medo não vem de Deus. Porque a primeira manifestação do medo surgiu após o pecado. O homem é a semelhança, é a imagem de Deus, pastor. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Então tudo que é bom, Deus colocou no homem. Lógico que Deus colocou em dose satisfatória para a sobrevivência do homem. Mas nós somos a imagem, não somos Deus, mas somos a imagem e a semelhança de Deus. Tudo que há em Deus, há um pouco em nós, exceto as coisas que são exclusivas da natureza imutável de Deus. Eu quero nesta noite trazer para vocês aqui algumas observações que considero importante. A primeira observação é: o que é o medo? Eu defini, partindo de algumas pesquisas, opiniões de alguns psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, eu anotei algumas coisas e quero compartilhar com os irmãos. Primeira coisa que o medo é: ele é sequestrador do autocontrole. A primeira coisa, o que é o medo? Ele é sequestrador do autocontrole. Um dos psicanalistas que eu estava assistindo, ouvindo ele falar, disse que uma pessoa uma vez foi sequestrada por bandidos. Só que essa pessoa tinha muito medo de aranha. E dentro do quarto onde ela estava sequestrada, ela tinha mais medo das imaginárias aranhas dentro daquele quarto do que dos próprios sequestradores. Então, o medo é o sequestrador de autocontrole. O que é o medo? O medo é as algemas que nos impede, que nos amarra, que nos prende. Nos prende de quê? De explorar possibilidades, de buscar o desconhecido benéfico, de arriscar, de correr risco. Isso é terrível, porque Deus fez o homem para ser livre, pastor Ítalo. Deus fez o homem com capacidade racional de sobrevivência. Deus fez o homem com capacidade de criar. O homem que é capaz de usar a sua imaginação, a sua mente, a sua força, ele se supera, ele ultrapassa os seus limites, ele rompe barreiras. O medo não é para estar na minha vida e na sua vida, porque ele é Deus sequestrador de autocontrole. Ele te tira das suas
da sua natureza normal. Ele tira você do seu autocontrole, do seu domínio. Ele te amarra, ele te prende dentro de um quarto. Eu fui orar por uma pessoa uma vez que ela definiu que não iria mais sair de dentro de casa, e ela deitou numa cama, e naquela cama ela está até os dias de hoje, porque ninguém faz ela acreditar que ela consegue se levantar dali, porque ela tem medo de se levantar. O medo prende. O medo é como algemas. As pessoas que têm medo, elas não conseguem explorar as possibilidades. Essa semana, um bandido entrou na minha casa. Eu peguei ele entre o portão da minha casa, e quando ele me viu, era 4h40 da manhã, ele fugiu, ele saiu correndo, ele fugiu, desesperado, com medo, sei lá. Mas aquilo mexeu com a minha cabeça, aquilo mexeu comigo. E eu durmo já 2, 3 noites, eu durmo no sofá da casa com as luzes acesas, na expectativa de qualquer momento ele possa voltar. O medo faz isso com as pessoas, prende as pessoas, tira das pessoas a capacidade de explorar a possibilidade. Às vezes a pessoa, ela sabe pintar unhas, ela é manicure, mas ela só sabe, é um tipo de manicure que só sabe pintar as unhas, e ela tem medo de entrar numa escola para aprender a colocar aquelas outras enfeitezinhos, para fazer aqueles novos modelos, e vai ficando para trás comparado com as outras pessoas. O cabeleireiro só sabe cortar um tipo de cabelo, então as possibilidades dele estão limitadas, porque ele não quer aprender, ele não quer ir para uma escola, ele não quer explorar novas possibilidades, então ele para onde ele está. A pessoa é um servente, poder aprender o serviço de pedreiro, ser um mestre de obra, chegar a uma faculdade, mas o medo de ir além, de sair dessa zona de realidade que ele vive, o impede de explorar possibilidades. Qual é o efeito do medo? Segunda pergunta, segundo ponto que quero falar com os irmãos. Qual é o efeito do medo? O medo gera na pessoa, escute isso aqui que eu vou dizer. Se quiser anotar aí na sua casa, anote. O medo gera imagens mentais que nos aprisionam. Por que uma pessoa tem medo? Porque imagens vêm na sua mente. Figuras são geradas na sua mente. Alucinações são criadas na sua mente. O que a aranha vai fazer com uma pessoa? Nada. Mas ela não consegue nem entrar dentro de um ambiente que tem uma aranha. O que uma rã, uma simples rãzinha vai fazer com uma pessoa? O que uma barata vai fazer com uma pessoa? Não, mas estar num ambiente que tem uma barata, automaticamente essa pessoa se desespera, ela grita, ela perde o autocontrole, porque a ideia que a pessoa cria é que aquele inseto vai destruir, vai atingir, vai agredir, e isso não é nada mais, nada menos do que imagens que você cria na sua própria mente que te aprisiona. O que o medo gera? Qual é o efeito do medo? O medo gera na pessoa a incapacidade de sonhar. Por quê? Porque ela fica o tempo todo dizendo que não pode, que não é capaz, que não consegue, que é muito pesado, que não suporta. Na realidade ela está alimentando o medo nela, a falta da coragem nela, e aí ela tem vontade, tem sonhos, mas impede ela de colocar os seus sonhos em prática. Qual é o efeito do medo? O medo tira o seu livre-arbítrio. Tem pessoas que não conseguem dirigir uma moto, uma bicicleta. Tem pessoas que não conseguem dirigir um carro. Tem pessoas que não conseguem atravessar uma rua.
Tem pessoas que não conseguem sair no quintal de casa, porque tem medo de acontecer alguma coisa. Então isso, o que o medo fez com a pessoa? O medo tirou o livre-arbítrio da pessoa, o direito de ir e vir, de fazer o que sonha, de fazer o que pensa, de fazer o que quer. Não perca teu livre-arbítrio, não tenhas medo. Aleluia. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto, nesse assunto do medo, são os níveis de medo. Eu entendi, coloquei como forma de minha pesquisa uma opinião minha própria a respeito do medo e separei o medo em 3 níveis. E eu anotei aqui para não deixar passar nenhum ponto para vocês. O primeiro nível do medo é o medo sadio. Que medo é esse? Serve como um termômetro que leva você a avaliar as possibilidades. É normal as pessoas terem o que eu posso chamar aqui nesse texto, nessa pregação, de medo sadio. A mensagem hoje é técnica mesmo, é um propósito especial para orientar você. O medo sadio, o medo normal, o medo que te faz você, eu ter mais cuidado, ser mais flexível, ser mais analítico. Esse medo, ele é importante porque ele serve como termômetro para você também não ser autossuficiente. Isso é normal, faz parte, é uma defesa do nosso organismo. Mas o segundo nível de medo é o medo imaginário. Serve como estágio, eu coloquei aqui. É uma figura, é imagens, figuras imaginárias que brotam da mente. Vem sobre as mentes das pessoas. Por situações, por decisões, por enfraquecimento, a capacidade de reação, ação, que gera dúvidas, inseguranças, influenciada por experiências traumáticas. Às vezes as pessoas teve uma experiência traumática na vida, um acidente, por exemplo, sofreu um abuso sexual, passou por diversas situações traumáticas, um assalto, por exemplo, que isso deixa ela imaginando as coisas, desconfiando de tudo, formando nela um sistema de paranoide que vai deixando ela aflita, vai deixando a pessoa perturbada da mente, que daí leva para um outro nível, que é o terceiro nível, que eu chamo de medo fóbico. O que é fobia? Fobia é uma reação superdimensionada em relação a objetos e situações. É uma reação que você subdimensiona. Não entro dentro de um elevador, porque a sensação do elevador, a pessoa pensa, não entro dentro do elevador, porque a sensação do elevador fechado é como se ela estivesse sendo sufocada, alguém apertando o seu pescoço e lhe tirando o ar. Ela subdimensiona, não, o elevador só está fechado, mas ela já está quase que desmaiando, perdendo as forças, perdendo o sentido, porque é como se ela estivesse morrendo sufocada. Olha o que o medo faz com as pessoas. Olha onde o medo leva uma pessoa. Do que as pessoas têm medo? As pessoas têm medo de outras pessoas. Do que as pessoas têm medo? As pessoas têm medo de ser criticado, têm medo de ser rejeitado, tem medo das coisas não darem certo, tem medo de coisas, objetos, insetos, e principalmente as pessoas têm medo do medo. Foi uma tarde de pesquisa, de estudo, de sintetizar muita coisa aqui para passar para os irmãos. Se eu fosse mesmo trazer tudo o que eu
consegui pesquisar hoje, estudar hoje, talvez eu levaria muito tempo, mas são informações que estou trazendo à luz da palavra de Deus. E se vocês levarem isso para o texto de Pedro, aonde Jesus estava com Pedro, você vai ver que essas coisas aconteceram com Pedro. Vocês vão ver que Pedro estava vivendo uma experiência fantástica, mas quando ele começou a olhar para o vento, quando ele começou a olhar para as ondas do mar, ele começou a afundar. E é assim que acontece com muita gente. O medo faz com que muita gente não conclua o percurso, não chegue ao seu destino. Nós estamos aqui, pastor Francisco, quase todos os dias, trazendo uma palavra de ânimo. Você vai vencer, você vai conseguir, você vai dar certo, você vai se superar, o céu vai se abrir, Deus vai agir. E as pessoas estão sem obter, pastor Ítalo, resultados. Meu Deus, por que não estão tendo resultado? Por que as coisas não estão fluindo na vida das pessoas, se nós estamos pregando para as pessoas, estamos ensinando as pessoas? O Senhor falou comigo hoje, porque as pessoas estão com medo. Pastor Jefferson, o que eu faço para vencer o medo? Como vencer o medo? Você vai ter que aprender uma coisa. Para você vencer o medo, você vai ter que aprender. Anota aí, escreve aí, em algum lugar. Escreve aí na mensagem aí no Facebook, no Instagram. Escreve aí. Vou criticar o que me perturba. A primeira coisa que você precisa fazer para vencer o medo é começar a ter dúvida das coisas que te perturbam. Você precisa começar a questionar as coisas que te perturbam. Você precisa começar a criticar as coisas que te perturbam, que tira seu sono, que tira sua paz, que tira sua tranquilidade. Por que eu tenho isso? Por que outras pessoas conseguem viver normalmente e eu não consigo? Por que as outras pessoas são felizes em área que eu não sou? Porque eu tenho medo, porque eu tenho fobia, porque eu imagino que tal coisa é desse jeito. Então você vai ter que começar a construir umas interrogações críticas daquilo que te perturba. É o que eu disse lá no começo. Depende daquilo que você alimenta. Se você alimentar o medo, não, eu tenho medo mesmo, eu não consigo mesmo, eu não venço mesmo, eu não vou poder mesmo, não vai dar certo para mim. Então o que você está fazendo? Você está alimentando o medo, você está dando mais força para o medo, você está deixando o medo te vencer, você está dizendo para o medo, medo, seja mais forte do que eu. Mas você pode começar a dizer, eu não tenho medo, eu não pode ser, eu sou uma pessoa, eu sou imagem e semelhança do Senhor, todas as coisas boas de Deus em boas doses foi colocada na minha vida. O medo foi a primeira reação que houve no ser humano depois que ele pecou. Então não vem de Deus, então eu não posso ter medo, tem que ter coragem. Você pode dar glória a Deus aí, irmãos? Glória a Deus. Quantas pessoas nós estamos no Instagram? 16. Quantas pessoas nós estamos no Face da igreja? No meio? 3. E no Face 4. Para todas essas pessoas que estão conosco, para todos vocês que estão aqui, aprendam uma coisa: para vencer qualquer área do medo na sua vida, você vai ter que começar a aprender a criticar o que te perturba. Aquilo que tira a tua paz e tira teu sono é a primeira atitude para você vencer o medo. A segunda atitude é gerenciamento. Para você vencer o medo, você vai ter que aprender a gerenciar o seu estresse. Para você vencer o medo, você vai ter que aprender a gerenciar. O que é gerenciar? É dar a cada coisa o seu devido lugar. É você colocar
Se você gerencia um mercado, é você que coloca as pessoas em cada função, distribui as funções, coloca as coisas no seu devido lugar para que as coisas andem em ordem. O medo não pode gerenciar a sua vida. É você que tem que começar a gerenciar a sua vida. É você que tem que começar a exercer o controle. A minha filha Stephanie está aprendendo a andar de moto. E eu disse para ela: não é a moto que dirige você, é você que dirige a moto. Não é o medo que dirige a sua vida, é você que dirige o medo. É você que domina o medo. Você tem que gerenciar. E a primeira coisa que você tem que gerenciar é o seu estresse. O que é estresse? É sofrimento por coisas que acontecem no presente. Ansiedade é sofrimento por coisas que acontecerão no futuro. E depressão é sofrimento por coisas que aconteceram no passado. Você tem que gerenciar isso. Você tem que buscar informações para saber colocar as coisas no seu devido lugar, para se conhecer. A Bíblia diz assim, de todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração. Quem tem um conhecimento mais profundo da Bíblia saberá que ali é uma palavra, vamos dizer assim, simbólica. Guardar o coração. O coração ali é uma palavra que você está dizendo de fato da mente, do seu pensamento. Então você tem que gerenciar o seu estresse. Todos têm estresse. Todos estão níveis de estresse. Mas o estresse pode criar força e te destruir. Ou você pode criar força e dominar o estresse. Gerencie suas emoções. Primeiro o estresse. Segundo, suas emoções. Terceira coisa, você precisa gerenciar as suas prioridades. O que é prioridade na sua vida? A Bíblia ensina que primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Segundo, sua família. Terceiro, seu trabalho. Quarto, as demais coisas. Suas emoções, por exemplo. E assim você vai assumindo o controle da sua vida. Assim você vai estar cuidando de si mesmo. Gerencie suas ideias. Tem ideias que são erradas. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles são a morte. Tem ideias que são boas, mas não são para aquele momento. Tem ideias que são poderosas, são fortes, mas elas não vão te ajudar. Agora tem ideias que precisa ser aproveitada, tem ideias que precisa ser cuidada, que precisa ser usada, e tem ideias que têm que ser descartadas. Gerencie suas ideias. Gerencie seu tempo. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, e assim por diante. Há tempo. Há tempo de carregar pedra, há tempo de afastar pedra, há tempo de amar, há tempo de abraçar, mas há tempo de se afastar. Então para tudo tem um tempo. Gerencie suas energias. Veja sua força, sua capacidade. Veja sua resistência. Não ultrapasse os limites da sua vida, do seu emocional, do seu físico. Gerencie sua energia. Tire o dia para você descansar. Tire o dia para você cuidar de outras coisas, para você oxigenar sua mente. Louve, cante. Gerencie suas energias. Essas brechas que nós damos na vida vai gerando em nós um sentimento de medo, porque as coisas vão ficando desconhecidas, nossas emoções vão se descontrolando, aí a casa
começa a descontrolar, as coisas começam a descontrolar, o medo aumenta, você passa por um nível de estresse, desenvolve ansiedade. Quando pensa que não está em depressão, muitos se suicidando, se matando e outros até morrendo por colapsos emocionais. Gerencie suas atitudes e comportamentos. Quando você começa a gerenciar suas atitudes e comportamentos, você vai perceber que há atitudes que você precisa mudar, que você precisa corrigir, que você precisa melhorar. Existem atitudes que você tem que manter, tem atitudes que você tem que ampliar o campo de visão. Então você precisa gerenciar suas atitudes e comportamentos. Se a árvore está produzindo frutos, se o que você está fazendo está produzindo frutos dignos de arrependimento, esse é o termômetro. Se está dando bem, se está trazendo paz, se as coisas estão fluindo, estão acontecendo, maravilha. Veja o que possa fazer para melhorar. Não está acontecendo, não está fluindo, não está dando certo. Você tem que buscar, saber o que está dando errado e começar e tomar o rumo, mudar a direção e fazer novas escolhas na sua vida e tomar novas atitudes, gerando novos comportamentos. Gerencie a sua mente. Sabe o que eu descobri hoje? Eu descobri que a mente mente. Você pode escrever isso aí para me ajudar? Divulgar? Você que está na live, no Facebook, no Instagram, os irmãos que estão aqui, escreva na sua Bíblia: a mente mente. Por que ela mente? Porque ela tem características próprias. Todo pensamento, ele é virtual. Todo pensamento incorpora realidades de objeto pensado, ou é uma interpretação de realidades. Está complicado para entender, mas já explico. É impróprio achar que a nossa mente produz pensamentos verdadeiros. Por isso você tem que gerenciar a sua mente. Augusto Cury, ele disse que aquele que acredita no que pensa se assemelha a um Deus. Nem tudo que você pensa é verdade. A maioria das coisas que você pensa não é verdade. O pensamento nunca foi real, é conceito. O pensamento é virtual. O pensamento é uma realidade sobre coisas e pessoas para o bem ou para o mal, sem probatório. Vou te explicar isso. Você vê uma pessoa, olha para o semblante dele e diz assim: essa pessoa tem um semblante de uma pessoa brava. Mas você nunca viu a pessoa. Você nunca conversou com a pessoa. Mas o seu pensamento fez você pensar que aquela pessoa é uma pessoa brava. E toda vez que você olhar para aquela pessoa, você vai imaginar que ela é uma pessoa brava. Você não tem prova para dizer que ela é brava. Você olha para uma pessoa e diz assim: aquela pessoa é exaltada, é orgulhosa. Mas você nunca sentou com ela nem um dia, nunca conversou com essa pessoa, nunca teve um tempo com essa pessoa. O que faz você dizer que essa pessoa ela é orgulhosa, que ela é metida? São os seus pensamentos. Quando você traz isso para a sua própria vida, falando do medo, os seus pensamentos vai dizer para você: você não pode, você não consegue, você é feia, você não é apropriado, o seu corpo está descontrolado, você é uma pessoa fraca. Seus pensamentos vão trazer a você mensagens
vai te diminuir. Eu estive numa palestra de jovens, que jovens de boa aparência disseram na palestra de jovens que se sentiam feios. E eu ficava de longe olhando, meu Deus, como essas pessoas podem pensar isso? Eu olho para mim assim e falo assim, eu sou um gordinho, mas eu acho que eu sou um gordinho bonito. Eu gosto de mim assim. Às vezes eu fico pensando em emagrecer. Não deveria mudar esse pensamento, porque esse pensamento pode não ser verdadeiro. Mas eu olho para mim e falo assim, mas se eu ficar magro, eu vou ficar muito feio, pescoçudo, orelhudo, bochecha murcha. O seu pensamento tem que ser gerenciado, a sua mente tem que ser gerenciada. A mente mente. A mente diz para você, a barata vai te comer, a aranha vai te picar. A mente vai te dizer, o quarto está escuro, tem fantasma. A mente vai te dizer que os mortos voltam. A mente vai te dizer, olha, esse serviço é muito pesado para você. A mente vai te dizer, dorme mais um pouco. A mente vai te dizer, você não gosta dessa comida. Só que na realidade a mente está mentindo. Critique seus pensamentos, avalie a sua mente, avalie o que você pensa. Eu não consigo vencer o pecado, eu tenho medo daquela pessoa, eu tenho medo do meu marido, eu tenho medo da minha esposa, eu tenho medo de perder tudo. Por quê? Porque a mente fica criando situações que vai dizer, você vai perder sua mulher, você vai perder seu marido, você vai perder fulano, você vai ser... Então o sentimento de perda começa a aparecer. Isso domina você e você se torna escravo. Porque para alimentar o medo, você começa a se sujeitar às coisas que fogem do seu princípio, dos princípios. Porque a sua mente diz para você aquilo e você acredita naquilo que a sua mente está dizendo. O medo nasce na mente, influenciado por várias coisas. E traumas e estímulos. Por exemplo, traumas nós já sabemos que está sempre realizada alguma coisa trágica na vida que nos gera um trauma. Um divórcio, por exemplo, a pessoa que uma vez foi divorciada, ela diz para si mesma, diz assim, eu não vou mais ser feliz, não quero mais ninguém, quero saber de uma coisa, vou ficar sozinho. E a Bíblia diz que o homem não é para viver só, mas ele está lá, porque ele teve uma experiência traumática, ele deixa de acreditar na vida. Eu sou traído mesmo, eu não sou mulher o suficiente para o meu marido, então meu marido pode ter 2, pode ter 3 mulheres, eu prefiro ficar com ele, porque ficar com ele você vai se sujeitando a situações, vai se adaptando a ambientes, porque a sua mente produz isso. E estímulos, por exemplo, um jovem quando passa muito tempo assistindo coisas relacionadas a pornografias, ele está recebendo estímulos na mente para viver uma vida viciado na prostituição. Uma pessoa que assiste muito filme de terror, que aqueles coisas de imaginação, ela dorme criando e projetando aquelas mesmas realidades dentro de um outro contexto para a sua vida. Então ela recebeu estímulos. Antigamente havia um comportamento nas famílias antigas. Eu cheguei, menininho ainda, cheguei a sentar em uma dessas rodas com meu tio, e meu tio contava umas histórias de fantasma, de assombração, de casas que entravam, que tinha não sei o que, e aquilo ficava na mente. Você assiste hoje programas de televisão, reportagens que só falam do mal, do mal, do mal, do mal, caixão, morte, doença, Covid, caixão, morte, doença, Covid, vai morrer e que não sei o que, e você vai gerando em você um sentimento de medo, isso vai me pegar, isso vai... E a tua mente
vai dizendo, é verdade, cuidado, ó o caixão, meu Deus, que é isso? Isso tudo acontece, essas coisas são possíveis, mas você tem que gerenciar a sua mente, porque a mente te traz pensamentos influenciados por meios, por coisas que lhe trazem traumas e estímulos. Por exemplo, na minha casa ninguém assiste mais canais de televisão. Globo, SBT, Record e coisa, não assiste. Lá em casa não assiste. Nós temos a internet, ligamos a internet, tem a televisão. Então o que a gente quer assistir? Uma reportagem? Então tá aqui, a reportagem da gente que está falando bem. E aí, maravilha, eu tenho informação. Então depois eu vou assistir aquele que fala mal, para casar as duas informações. E assim eu vou construindo a minha mente a respeito de um ponto de vista. E aí as pessoas não me enganam, não me enrolam. Por quê? Porque estou procurando gerenciar a minha mente para não alimentar pensamentos que vão gerar em mim medo, a ponto de eu perder a minha perspectiva de vida. Por exemplo, a pessoa vai orar no monte. Eu já orei no monte muito. Já orou no monte, mãe? O irmão Francisco aqui ora muito no monte. Você vai orar no monte de noite, de madrugada, sozinho às vezes. Uma gaia quebra lá, o cara já pensa, é um demônio. Né? Ou ele pensa, alguém está vindo aí, eu estou sozinho, a cabeça dele fica ali, ele nem ora direito de tanto medo, se arrepia todinho. Aí uns falam que é anjo de Deus, e que não pode subir despreparado. Não, eu não tive paz porque eu subi despreparado para o monte. Ao contrário, meu querido, a sua mente está produzindo coisas, gerando em você pensamentos que está te levando a ter medo. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta noite. Falta 15 minutos. O medo, alimentar o medo na sua vida, é vender a sua paz por fantasias. Escreva aí para mim, por favor. Os irmãos estão escrevendo, então? Tem irmão que está escrevendo? Escreva aí para mim, por favor. Alimentar o medo é vender a sua paz por fantasias. O medo destrói a coragem. O medo deixa a pessoa sem coragem. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aquele que vive na graça não vive com medo. Por quê? Porque ele vive pela fé. Se ele está na graça, graça é favor imerecido de Deus, é um favor imerecido de Deus aos homens. E se ele está na graça de Deus, no favor de Deus, ele tem fé. E se ele tem fé, ele transporta montanhas. Ele conversa com montanhas, transporta-se, e ela transporta. Quem tem fé não tem medo. Não tenhas medo. Expulsa o medo da sua vida. Pega um saco preto, faça algo simbólico. Pega um saco preto, escreve a palavra assim dentro do saco preto, medo, e no papel, e coloca dentro do saco preto, amarra, bota lá no lixo e fala para o lixeiro, leva embora. Por quê? É o medo está aí, vai embora da minha casa. Aqui agora planta coragem, planta fé, planta alegria, planta esperança. Aleluia! E o que é coragem, pastor? A coragem é uma palavra que deriva-se do francês, que diz corages. Não sei a pronúncia francesa. O conceito é usado para designar o valor, a bravura e a valentia de uma pessoa. Exemplo: com muita coragem, um jovem entrou em uma casa pegando fogo para salvar um cão. O fogo era para gerar medo, mas ele foi lá, atravessou o fogo, pegou o cachorrinho e trouxe para fora. Com muita coragem. Coragem trata-se de uma forma
de um indivíduo para agir apesar das dificuldades e perigos. A coragem deixa para trás a dor física, a morte, os fracassos, as críticas e os traumas. O que faz um alpinista que caiu de um morro, quebrou uma perna, quebrou um braço, depois que ele está recuperado, voltar para o mesmo lugar e escalar? Meu Deus, todo mundo diz assim, eu escondido dos meus pais, eu fui andar de bicicleta, eu não sabia andar de bicicleta. E aí nós tínhamos uma descida na frente de casa, aquela descida era grande e tinha uma curva embaixo, e quando foi a minha vez eu equilibrei em cima da bicicleta, não pedalei, abri as pernas, e quando chegou na curva veio os cachorros, bateu na bicicleta e eu chutei, desequilibrei a bicicleta, caí por cima dela, perdi o fôlego, quase morri. No outro dia eu estava lá com a bicicleta de novo. Eu tinha que aprender. Eu tenho que vencer o medo. Não são os traumas, não são os acidentes, não são os fracassos, não são as derrotas que vai me fazer parar. Eu tenho que encontrar uma maneira de vencer. O que faz uma pessoa que tem medo de matemática, pastorito, decidir estudar cálculos? O que faz? É a coragem. Quem tem medo de falar em público, aceitar o desafio de fazer discurso numa convenção? É a coragem. Não tem como Deus trabalhar na vida de uma pessoa que tem medo. Ou tem? Vai, não vou. Por quê? Tenho medo. Faz, não faço. Por quê? Tenho medo. Fala, não falo. Por que não falo? Tenho medo. Aí Deus vai falar, mas rapaz, como é que eu vou trabalhar na vida? Como é que eu vou fazer alguma coisa na vida dessa pessoa? Tudo ele tem medo. Deus quer que você tenha coragem. Aleluias! Glória a Deus! Tudo que você realiza, apesar do medo, é coragem. Tem medo, você fala assim, meu Deus, será que vai dar certo? Mas você experimenta, você testa, você corre um risco, você explora as possibilidades. Coragem é a única forma de vencer o medo e o desconhecido. Coragem é a confiança que a pessoa tem em momentos de terror e dificuldade. Está no terror terrível, está numa dificuldade terrível, mas ele está dizendo, eu vou vencer, vai dar certo. O apóstolo Paulo disse, sem estar abatido, sem padecer necessidade, em todas as coisas estou experimentado, e vai falando um monte de coisa negativa. De repente ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Coragem faz você enfrentar os problemas, barreiras e os medos. Coragem faz você tomar boas decisões, apesar da adversidade. Deus trabalha com pessoas que têm coragem. De repente as coisas não mudam na sua vida, porque Deus está falando, Deus está, e você não tem coragem. Coragem é uma força promissora. Melhor dizendo, eu escrevi aqui, eu estava inspirado na hora. Coragem é uma força propulsora para combater os momentos tenebrosos. Por que você vê uma pessoa com câncer, você vê ela feliz, altruísta, motivada, ela ora, ela canta, ela, não, isso aí eu vou vencer, e vai quimioterapia, e vem radioterapia, e vem um monte de coisa, e ela está lá vencendo, você vê um sorriso, vê a força. Ao mesmo tempo você vê as pessoas com a mesma situação, já esperando a morte. Eu vim aqui nesta noite para te dizer, debaixo da autoridade do Espírito Santo, que é para você ter coragem. Deus quer agir na sua vida, Deus quer agir na sua casa, Deus quer agir na sua família, mas Deus quer que você afaste o medo.
Ramarachuri me canta lá. Houve um homem, estava lendo hoje um artigo que Stanley Hockman, da Universidade de British Columbia, eles fizeram um estudo fisiológico e comportamental de alguns paraquedistas no seu primeiro dia de salto, no seu primeiro salto, para tentar definir o que é coragem, para tentar ter resultados, o que é coragem. E lá eles encontraram 3 grupos. O resultado, a revelação que eles tiveram foi de 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas, eles colocaram como aqueles sobrenaturalmente sem medo, que foram as pessoas que suaram as mãos, o coração palpitou, a corrente sanguínea aumentou, os sinais cardíacos, e estavam sinais associados ao medo, estava patente na vida dele, mas eles pegaram e pularam. Tiveram o primeiro salto sem hesitar. O segundo grupo era o grupo dos preocupados. Eles classificam dessa forma. Tinham todos os sinais de medo, sinais fortes de medo, momento crítico, mas não conseguiram pular, travaram. Eu sei muito bem o que é isso. Eu acho que eu fui andar num cavalo uma vez, e pela primeira vez na minha vida, e o cavalo era um cavalo manga larga, alto. Na hora que eu subi em cima do cavalo, que eu segurei nas rédeas do cavalo, olhei para um lado, olhei para o outro, que ele deu a primeira machada, eu gritei: me tira daqui, pelo amor de Deus. Eu entrei em crise. Eu estou ensinando para vocês coisas que fazem parte da nossa vida no dia a dia, mas que temos que vencer. Me tiraram daquele cavalo, porque nem para dar um passo para frente, nem para descer de cima daquele cavalo eu dei conta. O terceiro grupo era o grupo dos corajosos, que a universidade definiu como o grupo dos corajosos. A pressão cardíaca, os sinais vitais aumentaram, a pressão correntes, a pressão sanguínea aumentou, os sinais de ansiedade estiveram ali presentes, mão suou, suaram fria, tudo, e com um pouco de resistência, de repente eles pularam. E a pesquisa daquela universidade definiram que essas pessoas que tiveram medo, o mesmo comportamento, as mesmas reações dos outros, mas no final acabaram dando o primeiro salto, esses são os corajosos. Coragem, ele definiu Stanley, que a coragem é como uma abordagem comportamental apesar do medo. Quando Deus foi dar para Josué a missão de levar o povo, Deus por 4 vezes, no versículo 3, no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 9, Deus falou para Josué: não tenhas medo. Quando ele disse não tenhas medo, ele está dizendo que Josué ia precisar de habilidade para lidar com o perigo, com os obstáculos, com o desconhecido. A coragem é exatamente isso. É como você vai lidar com o medo. É como você vai reagir diante do medo. O medo está lá, bateu na sua porta. Vai te travar, vai te paralisar, vai te impedir de reação. A coragem é diferente. Você está com medo, mas você vou tentar, vou me esforçar aqui, vou dar um jeito aqui. Não sei se foi Thomas Edison, que foi o criador da lâmpada. Me ajuda aí a não falar, certo? Thomas Edison. Thomas Jefferson foi presidente, não é isso? Dos Estados Unidos. E Thomas Edison foi o inventor da lâmpada. Diz que ele tentou fazer a lâmpada 1000 vezes. E um repórter chegou para ele e falou assim: seu Thomas,
a lâmpada, criar a lâmpada, ele falou assim: não, eu sei 1000 maneiras diferentes de como não se fazer uma lâmpada. É o único. O que é que faz uma pessoa uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Diz que Abraham Lincoln tentou 10 vezes vencer na vida em alguma área. Tentou ser deputado, perdeu. Tentou botar uma empresa, a empresa faliu. Tentou ser vereador no seu município, falhou. Tentou ser senador da república, foi rejeitado. Tentou ser vice-presidente, tentou empresa de novo, tentou advocacia, tentou um monte de coisa, não deu certo. Aí um dia ele falou assim: eu vou querer ser presidente. Nenhum partido quis ele, porque ele já era símbolo de derrota. Foi quando ele foi presidente dos Estados Unidos. Eu estou vendo um monte de pessoas desistindo. Eu estou vendo um monte de pessoas acuadas. Eu estou vendo um monte de pessoas curvadas. Eu estou vendo um monte de pessoas sem fé, sem esperança, sem convicção. E você está aqui nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra na sua vida. Não tenhas medo, tenhas coragem. Vença esse medo com a coragem. Coloca a coragem para engolir o medo. Aleluia. Você não está só. Deus está com você. Você consegue. A palavra de Deus é luz para a sua vida. O Espírito Santo está lá para te encorajar. Não tenhas medo, tenha coragem. Arabachuri me cantas. Gideão, para encerrar, falta 5 minutos. Gideão, malhando trigo no lagar, para confundir os inimigos a respeito do seu trabalho. Deus olhou do céu e falou assim: como é que é, Gideão? Rapaz, capítulo 6, né, de Juízes. Deus olha assim e fala: Gideão, rapaz, o cabra. Todo mundo em casa, parado, travado, escondido, com medo. Plantava trigo, os midianitas vinham roubar. Plantava alguma coisa, cereais, vinham os midianitas e roubavam. Plantava milho, vinham os midianitas e roubavam. Tudo que plantava, vinham os amalequitas, os midianitas, os fariseus, os filisteus e levavam embora. Todo mundo parou, ninguém quis plantar mais, ninguém quis fazer mais nada. Gideão criou uma estratégia. Falou: rapaz, se eu for malhar trigo no meio do trigo, vão me descobrir. Então eu vou plantar o meu trigo, vou colher, vou botar no lagar, vou malhar trigo no lagar. Deus olhou do céu e falou assim: rapaz, esse cara tem coragem. Você tem que arrumar uma maneira para vencer aquilo que te traz medo. O anjo do Senhor foi lá visitar ele no lagar. Falei: rapaz, homem corajoso você. Onde? Quem? Eu sou o menor da casa de meu pai. Rapaz, está todo mundo acovardado dentro de casa. Está todo mundo de cabeça baixa. Está todo mundo frio. Está todo mundo... Só você que está aqui malhando trigo. Nós vamos dar uma missão melhor. Você faz o seguinte: já que você é corajoso desse jeito, você vai pegar o povo, você vai liderar e libertar o povo das mãos dos seus opressores. Deus estava, através do anjo, falando para Gideão que ele era corajoso. E Gideão estava dizendo o quê? Não, sou não. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta noite. Você precisa descobrir a força que está dentro de você. Oh, aleluia. Deus fala para Abraão: Abraão, vai para o Monte Moriá, oferece teu filho Isaque a mim. Quando chega lá no Monte Moriá e Abraão vai imolar o filho, Deus fala: não faça tal coisa, porque agora verdadeiramente sei que você me ama. Mas na realidade, sabe o que Deus estava querendo falar com Abraão? Deus estava querendo mostrar para Abraão, conhecer o nível de relacionamento que ele vivia com Deus. Deus sabia quem era Abraão. Deus sabia que Abraão não tinha nada entre... Deus é onisciente, ele sabia de tudo. Deus sabia da coragem de Abraão. Deus sabia da coragem de Gideão. Deus sabia da coragem de Josué. Deus sabia de Pedro. Mas eles precisavam descobrir a força que tinha. Aqui nessa noite, você precisa descobrir a força que você tem. Você precisa descobrir a coragem que está escondida dentro de você.
Aleluia! Você pode ser muito mais do que você pensa. Você pode ir mais longe do que você imagina. Você pode alcançar novos patamares que você nem só. Estamos no meio de crise, pandemia, todo mundo trancado. Mas você pode vencer. Você pode dar a volta por cima. Você pode encontrar uma solução. Eu estou aqui numa live, dirigindo o culto de live. Nunca imaginei isso na minha vida. Mas já estamos com estrutura, um pedestal, ligamos a internet na igreja, 3 celulares funcionando, já estamos estudando uma câmera, vendo outras possibilidades, já queremos fazer entrevista com irmãos que estão sendo abençoados, estamos criando algumas coisas. Por quê? Porque estamos em crise, as portas estão fechadas, não pode ter aglomeração, mas o Gideão tem que aparecer. Não deixe as pessoas e as coisas determinar alguma coisa na sua vida. Você tem que assumir o controle. Você tem que assumir o gerenciamento. E Deus vai olhar do céu, vai ver que você está valorizando quem você é. E Ele vai te abençoar. Ele vai te usar. Aleluia. E Ele vai estar contigo. Alarabashuri me canta lamarras. A gente não pode ser hipócrita. Ô ídolo, a gente fica assim todo dia. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando vem a crise, quando vem a dificuldade, quando vem a provação, quando vem a luta, a gente se acovarda, abaixa a cabeça, se intimida, se curva. Então você não pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se Deus te fortalece, se verdadeiramente Deus te fortalece, levanta a tua cabeça, ponha-te em pé, execute, trabalhe, tente, vá em frente. Não deu certo, comece de novo, dá a volta por cima, pratique, se supere. Não tenhas medo, tenhas coragem. Receba essa palavra em nome de Jesus na sua vida. Espírito Santo de Deus, eu oro agora nesta hora. Eu ministro sobre os teus filhos nesta hora, Senhor. Aleluias. Que esta palavra germine. Que esta palavra nesta noite, oh Deus, seja como a palavra dada por Ezequiel, quando estava no vale de ossos secos, Deus, a ponto de que todos estavam sequíssimos, separados de seus ossos, um vale imenso. Mas o profeta chegou e profetizou, aleluia, e os ossos se juntaram. O profeta chegou e profetizou, criou carne, criou nervo, criou pele, e profetizou, gerou vida, e se levantou um grande exército. Eu profetizo nesta noite, Deus, que um grande exército será levantado, que o Senhor levantará homens e mulheres de mangas arregaçadas, cheias de coragem, aleluia, sem medo. John Wesley fez uma oração uma vez dizendo para Deus: Deus, dai-me 100 homens que não ame nada além de ti, nada além do Senhor, que não ame nada mais do que o Senhor. 100 homens que não tenham medo, que a única coisa que eles tenham medo é de pecar, e nós incendiaremos o mundo. Deus está te levantando nesta noite, porque você se vê com medo, você se vê frágil, você se vê pequeno, você se vê limitado. Mas o Senhor te vê um homem de coragem, como Gideão. Gideão se via o menor, mas Deus via ele um valente. Gideão se desvalorizava, mas Deus dava valor para Gideão. Estou aqui para te dizer que Deus te dá valor, que você é forte, que você é capaz, que você se supera, e que o nome do Senhor será glorificado na sua casa. Aumenta esse playback. Cantarei com grande é o meu Deus, todos hão de ver
grande é o meu Deus. Cantarei quão grande, meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Não tenhas medo. Tenha coragem.